Fala, jovem, tudo bem com vocês? Será que você está sendo testado? Será que Deus está testando a sua resistência? Bom, eu quero contar para vocês um pouquinho a história de um homem que era muito rico, muito próspero. Todas as pessoas ao seu redor o respeitavam, inclusive os anciãos da cidade, os sábios. Então ele era muito admirado pelos jovens, pelas crianças, pela viúva. E esse homem ele era muito nobre nos seus atos. A maneira como ele se portava, a maneira como ele se conduzia perante a sociedade era admirável. Era muito rico também, por sinal. Tinha muitos animais, uma fazenda e muito dinheiro. Era notável tudo aquilo que ele fazia devido à sua personalidade amável, muito conselheiro, cheio de sabedorias. Mas aconteceu com ele o improvável. Ninguém esperava que acontecesse. Um belo dia, ele estava na sua casa e de repente um dos seus empregados veio correndo, todo esfarrapado, machucado, ferido, e disse que uma tragédia havia acontecido em uma das suas plantações e tudo havia se perdido, inclusive homens haviam morrido, funcionários, e ele entrou em desespero. Então aquele funcionário, o último funcionário daquele setor, ao fechar a boca, chega outro atrás dele, agora de outra demanda, envolvido em outro setor, também desesperado, se descabelando, falando que estava junto com os seus gados e de repente fogo do céu caiu e todo o seu gado morreu. E juntamente com o gado também, aqueles que cuidavam, e só ele escapou daquilo que havia acontecido. E ele veio trazer essa notícia para aquele homem. Diante de tal fato, o homem cabisbaixo, quando termina o funcionário de falar, esse segundo, chega então mais outros, e isso não para até que todos os funcionários, inclusive o último que chega dizendo: estava na casa dos teus filhos, servindo, e de repente houve uma devastação, fogo consumiu, todos os seus filhos morreram. Eles estavam festejando, estavam numa festa, muito felizes, e só eu escapei para te trazer essa notícia. Ouvindo então essa última notícia, ele não aguenta, ele rapa a cabeça, se veste de saco e de cinza, sai na praça da cidade e lamenta a morte e entra em humilhação perante Deus. Isso é uma simbologia de humilhação. E ele vai perante todos e, diante disso, ele se humilha perante Deus. Como se não bastasse tudo isso, ainda a sua esposa vê a situação, como tudo ocorreu, olha para ele, vê a fidelidade dele para com Deus e diz estas palavras: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele sabiamente usa as seguintes palavras, dizendo: nu eu vim, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E esse homem, como vocês conseguem perceber, esse homem era Jó. O Jó que perdeu tudo, e diante de tudo que ele havia perdido, ele teve a consciência, ele conseguiu encontrar no meio dessa situação que nós estamos aqui apenas de passagem, somos emprestados para esse mundo, viemos sem nada, e às vezes queremos nos desesperar diante de certas situações. Às vezes é o pagamento que atrasa, às vezes é a fatura que é acima daquilo que ganhamos, às vezes os bens materiais que falam alto, amigos que nos prejudicam, a traição e tantas coisas que nós queremos desistir diante desses fatos, lembrando que, ou melhor, esquecendo que nós viemos sem nada para cá.
a paciência de Jó diante desses acontecimentos. Os seus amigos se aproximam, aqueles que eram mais chegados de Jó, segundo a Bíblia Sagrada, 3 amigos. E esses 3 amigos tentam consolar Jó e começam a observar a sua situação, e ela se agrava ainda mais. Depois dele ter perdido tudo, agora chagas no corpo, uma lepra que se alastra por todo o seu corpo. Ele pega um caco de telha e começa a coçar aquelas feridas, tentando amenizar aquilo. E seus amigos dizem: dessa maneira que está acontecendo com você, você deve ter pecado, você deve ter cometido algum erro, Deus está te castigando. E nós sabemos que não. Já estava sendo testado, ele estava sendo a sua resistência para ver até onde ele chegaria, se ele não negaria, se ele trocaria Deus pelas ilusões da vida. Ele perderia completamente o seu caráter se tudo aquilo que ele fazia estava fundamentado nos bens materiais. E é isso que eu quero transmitir para vocês aqui nesse vídeo, uma reflexão. Onde que está fundamentado o teu caráter? A tua índole? A tua formação? A bondade que você faz ou aquela que você pretende fazer? Onde é que está fundamentada a sua postura, a sua maneira de ser, o seu amor? Será que nós não exigimos demais de nós mesmos ou até mesmo da vida, sendo que nós estamos aqui apenas de passagem, e quanto mais nós fazemos para os outros, mais vem para nós, e quanto menos fazemos para os outros, menos também vem para nós. Aí traz uma pequena certa reflexão. Recentemente, um certo homem, ele estava muito triste, muito rico, muito próspero, muito abençoado, tinha carros, apartamentos, muita riqueza também, e ele estava no centro da cidade de Belo Horizonte. E então ele, de repente, naquela angústia, ele se aproximou de um homem que estava ali pegando latinhas para vender. E aquele homem estava cantando, alegre, feliz. Aquele homem o aborda, vendo a alegria daquele andarilho, daquele homem simples, que provavelmente não teria almoçado ou não teria tomado o seu cafezinho. Então, ele, vendo aquela alegria irradiante daquele homem, começa a trocar algumas palavras com aquele homem. E aquele homem diz como o dia está lindo, como é bela a vida. Resumido, quando ele sente no coração de entregar tudo que ele tinha no bolso, não era pouco, era um valor considerável. Então ele entrega para aquele andarilho, e aquele andarilho fica mais feliz ainda de tudo aquilo que ele está recebendo agora daquele homem. E aquele andarilho vai embora, seguindo o seu caminho. E certo é que aquela alegria contagiante daquele homem que pouco tinha ou que não tinha nada, de repente, ele indo embora, ele deixou um pouquinho com aquele homem que tinha tudo, mas que faltava o essencial: a paz, a alegria, o motivo. E ele percebe que naquelas poucas palavras, naquela pouca conversa, aquele homem entregou tudo que tinha, a sua alegria, a sua felicidade. E conseguiu transmitir para ele de maneira que ele se sentiu liberto. Quem sabe hoje alguém aí do outro lado dessa câmera, você está nesse momento de reflexão da vida, que você tem passado tantas afrontas, tantas batalhas, tantas coisas têm passado por você e você parece que não vai conseguir suportar. Mas é Deus testando tua resistência, é Deus testando sua paciência. Aguenta mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, como Jó fez. Jó, diante de todas aquelas afrontas, amigos falando, a mulher dizendo de forma sarcástica para ele que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer, mesmo assim ele não negou a Deus. E aconteceu que
pela sua paciência, pela perseverança, pela confiança em Deus, Deus virou o cativeiro de Jó e deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. E o que falta em nós, muitas das vezes, é confiança. Confiança em Deus. Confiança de que Ele está trabalhando, mesmo que pareça que tudo está perdido, que nada está indo bem e que as pessoas que deveriam nos apoiar estão nos apedrejando, nos fazendo a menos. Mas confie e acredite. A tua hora está chegando e ela vai chegar. Que essa reflexão seja uma dose de paciência no seu coração e na sua vida. Que você acredite que toda provação, ela tem começo, tem meio e tem fim. E espero que a sua agora seja o final dela. E que tudo aquilo que você passou seja uma escola, um aprendizado, para que você possa viver melhor e possa levar aos corações essa paz que emana dos céus. Deus que abençoe o seu dia.